Organograma de uma empresa. Quando o assunto se trata de administrar um negócio, uma das ferramentas mais importantes que os empreendedores e profissionais iniciantes devem dominar é o organograma. Este esquema gráfico não só ilustra a estrutura hierárquica da empresa, mas também define claramente as responsabilidades de cada departamento e membros da equipe. Por isso, vamos mostrar aqui o que é um organograma, porque é bem importante, seus principais tipos e o passo a passo profissional e certeiro de como montar o da sua empresa. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos: o que é o organograma de uma empresa, por que é tão importante desenvolver um e principais tipos e modelos, e como montar um em 9 passos profissionais. Então vamos lá. 1. O que é o organograma de uma empresa? Basicamente, trata-se de uma representação visual da estrutura organizacional de uma empresa, ou seja, ele mostra as relações hierárquicas entre os diversos departamentos, equipes, cargos e colaboradores, sendo uma representação gráfica da estrutura organizacional de um negócio. Em outras palavras, um organograma é uma ferramenta essencial para estruturar equipes dentro de uma empresa, porque tem como objetivo principal de assegurar que cada colaborador ou colaboradora desempenhe suas funções de forma eficiente e adequada. 2. Por que é tão importante desenvolver um? Um organograma proporciona uma visão clara da estrutura hierárquica da empresa. Isso ajuda bastante os colaboradores a entender o funcionamento organizacional de um negócio, pontuando bem cada cargo, função e equipes. Isso é especialmente importante nas empresas em crescimento, onde a estrutura organizacional pode se tornar mais complexa com o tempo. Além disso, o organograma ajuda a estabelecer responsabilidades claras para cada função e departamento dentro da empresa. Isso evita conflitos de competência e duplicação de esforços, garantindo que cada colaborador ou colaboradora saiba exatamente quais são suas responsabilidades e a quem deve se reportar. Ao mesmo tempo, o organograma bem elaborado facilita a comunicação dentro da empresa, porque ele permite que os colaboradores saibam com quem devem se comunicar para obter informações, tomar decisões ou resolver problemas específicos, por exemplo. Como resultado, ajuda a otimizar e agilizar os processos de trabalho e evitar atrasos causados por falta de clareza na estrutura organizacional. 3. Principais tipos e modelos. Organograma vertical. O modelo vertical, também conhecido como clássico ou hierárquico, é um dos mais comuns utilizados pelas empresas. Nesse tipo, os cargos são organizados em ordem de importância, seguindo uma hierarquia descendente. Assim, aqueles que ocupam os níveis mais elevados detêm os cargos de maior autoridade dentro da organização. Logo, entre as vantagens desse tipo de organograma, destaca-se a facilidade na criação de um plano de carreira e na compreensão do fluxo de trabalho. Organograma horizontal. Este organograma não prioriza a hierarquia de cargos, sendo mais adequado para ambientes empresariais informais. Nesse tipo, há maior autonomia concedida aos colaboradores, que têm voz ativa nos processos de tomada de decisão e podem desempenhar diferentes funções. Assim, sua estrutura é organizada horizontalmente, enfatizando que as relações de poder não são o foco, mas mantendo a ideia de organização. Organograma circular. Também conhecido como radial, o foco aqui é a importância do trabalho em equipe, representando os colaboradores lado a lado em um formato circular. Dessa maneira, no centro do círculo se encontra a figura de maior relevância na empresa, como o CEO ou presidente, enquanto os demais são posicionados ao redor em direção às extremidades. Esse modelo é mais utilizado por negócios que valorizam a colaboração entre seus membros em vez da hierarquia entre eles. Organograma linear de responsabilidade. Esse tipo se concentra nas funções, tarefas e responsabilidades de cada cargo, em vez da sua hierarquização. Porém, ele não é recomendado para empresas com processos altamente complexos, principalmente pelo fato de que, ao apresentar cada uma das atividades de cada área e suas inter-relações, o organograma pode ficar excessivamente poluído. Organograma em barras. Já este modelo se destaca pela hierarquização dos cargos da empresa, representando os colaboradores por meio de barras dispostas verticalmente. Dessa forma, o tamanho de cada barra corresponde ao grau de autoridade de cada profissional da empresa, considerando que o maior cargo é representado pela barra mais extensa, enquanto outros diminuem de acordo com o nível da hierarquia. Organograma matricial.
Semelhante ao organograma vertical em sua estrutura, o modelo matricial é adotado por empresas com maior flexibilidade, onde os cargos e funções não estão rigidamente definidos. Normalmente utilizado por empresas orientadas à execução de projetos específicos, esse formato apresenta estruturas temporárias que misturam departamentos e equipes distintas. Organograma setorial. Esse tipo é direcionado a um setor específico da empresa. Assim, é útil para grandes negócios com muitos colaboradores e equipes altamente estruturadas. 4. Como montar um em 9 passos profissionais. 1. Entenda a estrutura organizacional existente. Antes de começar a desenhar o organograma, é essencial entender a estrutura organizacional atual da empresa. Isso inclui identificar os departamentos, as equipes, os cargos e as relações hierárquicas entre eles. Dessa forma, liste todas as funções e cargos da empresa. Assim, entenderá o que precisa organizar de uma maneira detalhada, planejada e organizada. 2. Defina o objetivo do organograma. Outro ponto bem importante que muitos profissionais menosprezam é definir um objetivo claro ao desenvolver o organograma. Assim ficará muito mais claro e assertivo o desenvolvimento do organograma para organizar de verdade a estrutura do seu negócio. Ou seja, o organograma fará muito mais sentido e será bem funcional. 3. Escolha o formato adequado. Agora estude e defina qual formato que melhor se adapta à estrutura e às necessidades da sua empresa, de acordo com os tipos e modelos do organograma que mostramos anteriormente. 4. Identifique os cargos e departamentos. Liste todos os cargos e departamentos da empresa, desde os níveis mais altos da gestão até os colaboradores de nível operacional. Dessa forma, conforme falamos antes, certifique-se de incluir todas as áreas funcionais e suas respectivas responsabilidades, inclusive possíveis cargos ou funções novas que precisam ser criados para atender todas as demandas e necessidades da empresa. 5. Estabeleça as relações hierárquicas. Defina as relações de supervisão e reporte entre os cargos e departamentos. Isso ajudará a visualizar claramente a cadeia de comando e as linhas de autoridade dentro da empresa. 6. Utilize ferramentas adequadas. Existem diversas ferramentas disponíveis para criar organogramas, desde programas de computador especializados até aplicativos online gratuitos. Desse modo, escolha uma ferramenta que seja fácil de usar e que ofereça recursos adequados às suas necessidades e estilos. Aqui você pode usar qualquer programa de sua preferência, mas vamos indicar 3 programas gratuitos que são bastante utilizados por profissionais experientes para desenvolver um organograma de sucesso. O primeiro é o Notion, que é um aplicativo para organizar tarefas e projetos. É uma plataforma de produtividade tudo em um, ou seja, diversas funcionalidades em um lugar só. O outro é o Trello, que é uma ferramenta bastante utilizada para gestão de projetos. Ela é online e é uma plataforma bem versátil e prática, e é justamente por isso que ele pode ser utilizado de maneira colaborativa. E o terceiro é o Canva, que é um aplicativo online de design muito simples e intuitivo. Todas as ferramentas funcionam muito bem para desenvolver um organograma profissional, funcional e visualmente fácil de entender. Caso queira conhecer essas ferramentas de uma forma mais detalhada, temos vídeos que explicam cada uma delas de uma forma bem prática. Se quiser assisti-los, vamos deixar os links aqui na descrição, combinado? 7. Desenhe o organograma. Comece desenhando os principais cargos e departamentos no topo do organograma e vá adicionando os níveis hierárquicos inferiores. Se preciso, utilize símbolos padronizados para representar cada cargo e linhas de conexão para mostrar as relações entre eles. Tenha em mente que o mais importante do organograma é deixar claras as funções e hierarquia de cada cargo, e principalmente que seja fácil e simples de entender. 8. Apresente para as equipes. Após a verificação bem cuidadosa e detalhada de todas as informações, apresente o organograma a todos os colaboradores. Isso é essencial para garantir a clareza para todos, ou seja, que o documento seja acessível a todos e compreendido por eles. 9. Revise e atualize regularmente. Após criar o organograma, revise-o e cuidadosamente para garantir que esteja preciso e completo. Além disso, lembre-se de atualizá-lo regularmente conforme ocorram mudanças na estrutura organizacional da empresa. Viu como o organograma é uma ferramenta essencial para todo tipo de empresas? Tenha em mente que ao compreender o que é um organograma e como aplicá-lo em seu próprio negócio, você criará uma base sólida para o crescimento e o sucesso do seu negócio.
Lembre-se de que um organograma deve ser flexível o suficiente para se adaptar às mudanças na empresa, garantindo que ele continue a ser uma ferramenta útil para orientar a organização e a gestão de recursos, combinado? Além disso, as dicas que mostramos aqui são bem importantes, mas não são as únicas. Então, se conhecer alguma outra que não mostramos, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é organograma de uma empresa, por que é tão importante desenvolver um, principais tipos de modelos e como montar um em 9 passos profissionais. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.